sentado um novo atrativo, a manifestação ostensiva de espíritos, assim de ordem elevada, ao início e encerramento dos trabalhos, trazendo sempre uma palavra de exortação e de conforto, em meio de profundo e comovido recolhimento dos assistentes, como da categoria dos sofredores, servindo-se do órgão de um médium em transe sonambúlico, e de cuja doutrinação, ungida, umas vezes de persuasivo amor cristão, outras enriquecida de argumentos científicos e filosóficos de transcendente lavor, se tratava de grandes inteligências recalcitrantes do invisível, se encarregava o presidente. Não eram trabalhos vulgares esses, senão eminentemente instrutivos, pela cópia de ensinamentos a que davam lugar, do lado do médium, em geral de medíocre instrução, revelando a intervenção de uma inteligência estranha, portadora de conhecimentos que aquele evidentemente não possuía, e do lado do doutrinador patenteando, com a vasta cultura que lhe era própria e, enriquecida com os altos princípios da filosofia espírita, levava de vencida as objeções do interlocutor invisível, sobretudo o irresistível poder de seus sentimentos evangélicos, sendo essas memoráveis justas rematadas sempre com uma prece, em que, nos transportes daqueles sentimentos, Bezerra de Menezes, transfigurado, comovia até as lágrimas os seus companheiros e, não raro, a própria entidade incorporada ao médium. Por isso observa com razão o aludido esboço histórico. Os que têm assistido a manifestações dessa natureza, em geral pessimamente dirigidas, não podem fazer ideia da imponente magnitude que assumia esse comércio com os invisíveis, sob a direção de Bezerra de Menezes. É que, para se obterem, nesse ainda tão obscuro domínio, frutuosos resultados, requer-se um conjunto de virtudes de coração, muito raras entre os homens. Tão preciosas sementes haviam de, por força, produzir ótimos frutos não somente no período presidencial de Bezerra de Menezes, infelizmente curto, mas durante os primeiros 13 anos que se lhe seguiram, animando seus continuadores a manter, desamparados embora de iguais virtudes e saber, a tradição por ele firmada, ao mesmo tempo que o programa da sociedade, mercê da proteção que do alto lhe era dispensada, se desdobrava em fecundas aplicações de natureza assim doutrinária como social e prática. Porque, acometido em dezembro de 1899 de uma congestão cerebral, o Dr. Bezerra de Menezes veio a desencarnar no dia 11 de abril de 1900, deixando consternados aos seus companheiros, que o reconheciam insubstituível. Mas a existência da Federação estava assegurada, e aquele que a salvara da ruína, uma vez restituído à liberdade, aos esplendores e à maior eficiência de meios da vida espiritual, verdadeiro discípulo de Jesus, poderia, com o Mestre, repetir aos seus saudosos companheiros a promessa: fareis obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E assim realmente sucedeu, pelo menos, interior com uma irradiação pessoal como a daquele missionário não obtém qualquer, nem é obra para uma encarnação apenas. Foram reformados os estatutos da sociedade, criados novos serviços, como a livraria espírita e assistência aos necessitados, que já na fase anterior funcionara com proveito durante alguns anos, e desdobrado em 2 sessões públicas semanais o estudo doutrinário, filosófico e dos evangelhos, com supressão dos trabalhos práticos, por ter a experiência demonstrado não ser possível mantê-las com frutos iguais aos obtidos sob a direção de Bezerra de Menezes. O receituário mediúnico, desde 1899 instituído, foi também ampliado, vindo a adquirir tão considerável desenvolvimento, não só por sua absoluta gratuidade, completada com o fornecimento da medicação, igualmente gratuita, aos enfermos, como por sua eficiência, que o regulamento sanitário, baixado pelo governo em 1904 e que enfeixava as medidas reclamadas para saneamento da capital autorizado pelo Congresso Legislativo,
continha dispositivos formais, tendentes a proibir o exercício da arte de curar em qualquer de seus ramos e por qualquer de suas formas aos indivíduos não diplomados e, de modo geral, a reprimir a prática do espiritismo. Daí resultaram algumas perseguições, em forma de processos, instaurados, no foro especial, contra um e outro médium receitista e, nomeadamente, contra a Federação Espírita Brasileira, mas que, dando lugar a notáveis sentenças absolutórias, proferidas pelo íntegro juiz dos feitos da saúde pública, Dr. Eliezer Gerson Tavares, apenas serviram para granjear maior nomeada ao espiritismo e aureolar de um novo prestígio à sociedade máter que, no Brasil, arvorava os seus humanitários ideais, sem jactância de certo, mas com austero e modesto desassombro. De resto, a esse tempo a Federação ocupava com resoluta fidelidade o seu posto de vanguarda e, pelas colunas do Reformador, opinava sempre sem vacilações em todos os assuntos que interessassem a propaganda, a orientação dos crentes e ao desenvolvimento e defesa da doutrina. Ocorrendo em 1904 o centenário da encarnação de Allan Kardec, organizou ela festas comemorativas, nos dias 1, 2 e 3 de outubro, com um programa que teve ampla repercussão, abrangendo a instalação de cursos de instrução em sua própria sede, realização de uma conferência pública, pelo presidente, no grande salão da Associação dos Empregados no Comércio, atenciosamente cedido por sua diretoria, e, na noite de 3, sessão solene no mesmo local, que regurgitava de uma assistência calculada em mais de 2.000 pessoas, causando ótima impressão pública pela ordem e recolhimento observados, tanto como pela elevação dos assuntos doutrinários ventilados. A parte contudo de maior alcance das festas centenárias foi a reunião de representantes, previamente convocados, dos agremiações domiciliadas nos estados e que compareceram em nome da sua maioria, para aprovação das bases de organização espírita, formuladas pela diretoria da Federação. Essas bases, visando a articulação harmônica das entidades militantes em torno de um programa comum de propaganda, e representando o primeiro grande passo para a unificação dos espíritas, dentro dos largos moldes de autonomia das agremiações, consoante o sistema federativo, todas vinculadas entre si à federação pela unidade de vistas na difusão e cultivo da doutrina, abrangiam consideráveis medidas, tais como criação de um centro na capital de cada estado, como núcleo de propaganda e organização regional, instituição de um programa doutrinário idêntico ao da federação, para estudo metódico do espiritismo e instrução do povo, fundação de escolas de médiuns, com a obrigatoriedade para estes de se prepararem no conhecimento da doutrina, antes de se aplicarem, mediante adequados processos iniciáticos, ao exercício de seus dons e para a sua maior segurança contra os perigos das experiências prematuras, criação de caixas de socorros, no gênero da assistência aos necessitados, do serviço de curas espíritas, pelo sistema do receituário mediúnico, e de aulas de instrução elementar e secundária, poderoso fator de combate ao analfabetismo, com uma parte consagrada ao ensino da moral espírita. De execução desse programa, de extensa repercussão social e humanitária, cujo dinamismo, centralizado na federação, deveria irradiar, com assíduo cultivo, sem solução de continuidade nem desfalecimentos, por toda a periferia da comunhão espírita nacional, era de esperar resultassem os mais fecundos benefícios, assim no ponto de vista da difusão da doutrina, como no de sua consolidação, graças à superior e criteriosa orientação que lhe seria impressa. Para começar, impunha-se à Federação a necessidade de ampliar os seus próprios meios de ação. Deficientemente instalada, não dispondo de espaço conveniente para o funcionamento de todos os seus serviços, que incessantemente cresciam, tendo tido mais de uma vez, e não só para a celebração das festas centenárias,
como ficou incidentemente referido, mas para a realização das grandes sessões comemorativas anuais, que solicitar, por empréstimo, alheio salão, sendo por último exíguo de sua sede para as próprias sessões ordinárias de estudo, urgia, por mais que o desaconselhasse a pobreza de seus recursos, cuidar de sua instalação, suficientemente ampla, em edifício próprio. Concurso de circunstâncias verdadeiramente providenciais, completadas pela dedicação, em muitos casos levada ao sacrifício, dos consórcios e dos espíritas em geral, com raríssimas exceções, paupérrimos, veio permitir, em pouco mais de 4 anos de esforços e trabalho, cujas particularidades se acham referidas no já aludido esboço histórico, a realização de tal desideratum. E no dia 10 de dezembro de 1911 a Federação inaugurava o edifício Avenida Passos. Para esse fim passou desde então a funcionar ao alto de cuja fachada, como testemunho de gratidão e fidelidade, índice ao mesmo tempo do transcendente programa que se traçara, fez esculpir o majestoso dístico, Deus, Cristo e Caridade. Aí deu ela a instalação com digna assistência aos necessitados, com o seu principal serviço de curas pelo receituário mediúnico, pós a funcionar a escola de médiuns, viveiro que seria de elementos preciosos indispensáveis à projetada e futura criação de um sanatório para tratamento de obsessos, confirmação, que viria a ser, de que o espiritismo, longe de produzir a loucura, como assoalham seus detratores, a pode curar. E teve a satisfação de ver o seu grande salão de sessões encher-se periodicamente de um público ávido de instruir-se nas verdades consoladoras da revelação nova, composto de todas as classes sociais. O fato daquela inauguração não teria maior importância nem transporia os limites de banalidade peculiar à sua natureza, se apenas se tratasse de uma associação de meros fins beneficentes. Era, porém, a primeira vez que o Espiritismo, varando a atmosfera de prevenções que por tanto tempo o rodeara, se apresentava publicamente com uma criação de ordem semelhante, extrema de exibições vaidosas, que nunca macularam os intuitos de seus promotores, mas exprimindo a força realizadora e expansiva de seus elevados ideais. Teve por isso a significação de um acontecimento social, posto espontaneamente em relevo pela imprensa da capital, que o celebrou em dias sucessivos. Dentre esses testemunhos, pelo cunho de idêntica espontaneidade, subscrito ao demais por um médico, literato e jornalista de renome, cumpre destacar, o do Dr. Constâncio Alves, a esse tempo alto funcionário da Biblioteca Nacional, membro da Academia Brasileira de Letras e redator do Jornal do Comércio, de cuja primeira crônica hebdomadária e publicada após aquela inauguração, sob o título habitual A Semana, Dia a Dia e subordinada então a subepígrafes A Federação Espírita, Religião Benfazeja, Consolação e Imortalidade, julgamos dever aqui reproduzir, na impossibilidade de o fazer em toda a sua extensão, os seguintes principais trechos, não somente por se tratar de um subsídio histórico, mas por exprimir de certo modo o conceito geral, impressionista e admirativo, em torno da obra que vinha realizando a Federação e que despertava legítimas esperanças de ainda maior eficiência, infelizmente frustradas pelos motivos de que adiante nos ocuparemos. Merece especial registro, escreveu C.A. a inauguração do edifício da Federação Espírita, a Rua do Sacramento. Esse fato afirma brilhantemente a tenacidade invencível, a fé heroica, a paciência admirável daquela associação benemérita. A realidade de agora é o resultado de meia dúzia de anos de sacrifícios, sem arrependimentos, e de trabalho sem desânimos. É também a promessa de novos triunfos, de maior empreendimentos em favor da humanidade. O mais difícil está feito. A Federação Espírita, olhando para o seu passado, que excede de um quarto de século, e avaliando a prosperidade do seu presente, pede,
sem receio de que o futuro a desminta, esperar que seja cada vez menos difícil e mais glorioso o exercício de sua vasta caridade. O novo edifício já lhe permite ampliar essa influência benfazeja, a que milhares de pessoas devem favores dos mais valiosos. A Federação, dispondo agora de mais espaço na sua casa, pretende iniciar serviços de utilidade social incontestável. Dentre as tarefas, em que vai subdividir a sua atividade filantrópica, figura como das mais relevantes a manutenção de aulas de ensino primário e secundário. A Federação Espírita, como se vê, não edificou o seu prédio, para nele viver sossegada, em santa ociosidade. À proporção que lhe aumentam os recursos, lhe cresce o desejo de ser mais útil. Já era, com maravilhosa abnegação, a caridade, no sentido popular desta palavra. Davi dá, com uma generosidade nunca enfraquecida, esmolas, consultas médicas e medicamentos. Melhor do que palavras de louvor, a louvam os algarismos da sua estatística de benefícios. Reproduz em seguida os dados publicados pela imprensa relativamente ao serviço de curas e de socorros pela assistência aos necessitados, no período de 1902 a 1910, acentuando que o fizera sem descontinuidade, não obstante andar desde 1905 empenhada em empregar todos os seus recursos para efetuar quanto antes o que pôde agora conseguir, e prossegue. Apesar dessa preocupação absorvente, não parou, não diminuiu, antes foi sempre aumentando a sua despesa em favor dos seus clientes sem proteção. Restrita a esse programa de assistência pública, já a sua ação seria digna da gratidão geral. Mas a Federação Espírita pensa que esse muito é pouco e quer engrandecer por maiores feitos a sua solicitude pelo bem dos homens, contribuindo com os seus esforços para abrir mais clareiras na selva escura do analfabetismo nacional. Que a Federação Espírita levará por diante o seu propósito é verdade de que não duvido. Não falta nessa associação quem tenha entusiasmo e coragem para lutar como herói abnegado, para se sacrificar como santo. A maioria desses servidores do seu próximo se constitui de pessoas pobres, que fazem milagres, dando em dinheiro não o que lhes sobra, mas o que lhes faz falta, para que a seus irmãos seja a vida mais suportável e a miséria menos cruel. Desses os que têm a fortuna de ver e ouvir almas que daqui se foram e que delas recebem receitas médicas, não põem dúvida em tirar horas do seu trabalho ou do seu descanso para os afazeres inteiramente gratuitos de intermediários nessa clínica de doutores do outro mundo com doentes deste. Qualquer que seja a opinião que se tenha no tocante à verdade do Espiritismo, como ciência e como religião, o que parece fora de contestação é que com grande sinceridade, uma fé respeitável dirigem a Federação Espírita e que o seu desaparecimento seria o infortúnio de muita gente. E logo, encaminhando num rumo paralelo seus comentários, entra a discorrer. Dizendo dos benefícios da Federação Espírita, não me referi à sua atividade apostólica, ao zelo com que ensina as suas verdades. Dessa propaganda, conheço apenas o que faz pela sua excelente revista, O Reformador, que vai completar 30 anos e que leio sempre com atenção e interesse. E não poderia falar com ardor de crente. Ao Espiritismo, na qualidade de religião, voto a mesma simpatia que tenho pelas outras. Ora, as religiões são muitas e a credulidade que Deus me deu, dividida igualmente por todas, se fragmenta com pedacinhos e nenhum desses é bastante para satisfazer a qualquer delas. Mas por isso mesmo que essa migalha de fé não me dá direito de falar como espírita, é como testemunha imparcial que afirma a prosperidade crescente do Espiritismo. As qualidades que ele possui para exercer sobre as almas, em determinadas condições, um prestígio absoluto, explicam sem intervenção do milagre o seu ascendente formidável. Nestes tempos de ciência positiva, de experimentação, de laboratórios dotados de instrumentos utilíssimos,
mais inteligentes que o homem que os criou. O Espiritismo tem a fortuna de representar a ciência não só do presente, mas do futuro. Ele fala pela boca de sábios de derramada popularidade, que de todas as províncias dos sábios chegam para confirmar a doutrina de Allan Kardec. São filósofos, são astrônomos, são antropologistas, W. James, Flammarion, Lombroso e outros e muitíssimos outros dão ao testemunho da fé e inquebrantabilidade da certeza científica. Os pregadores dessa verdade não são iluminados ignorantes, analfabetos inspirados pelo céu. Estudam, sabem, e sabem as ciências que no momento atual gozam da veneração dos homens que são e dos que julgam ser esclarecidos. Não é a vã teologia, a filosofia antiga com as peneiras e os crivos da obsoleta dialética. É a física, é a química, é a psicologia experimental, enfim é a ciência de hoje, que não dispensa a balança, tem sempre à mão o microscópio e só julga por fatos, fatos medidos, pesados, fotografados. Mas não é somente porque se apresenta com a figura da ciência armado com o arsenal infalível, que ela maneja cheia de fé, que o Espiritismo via largando cada vez mais as fronteiras dos seus domínios. Religião, ele entra em competência com as outras e também oferece aos homens, fracos e efêmeros, o que estas lhe prometem solenemente: consolação e eternidade. E não há dúvida que a consolação e a eternidade com que o Espiritismo acena ao homem, que tem por supremo anelo a existência sem fim e sem sofrimento, se manifesta por uma doutrina admiravelmente bem feita, capaz de aturdir e conquistar a imaginação e o sentimento, e também de sufocar as paixões ruins e exaltar as boas. Inúmeras são as almas doloridas que têm ido pedir ao Espiritismo o que não contavam obter da ciência da terra e o que não poderiam achar em si mesmas, na sua vontade mal aparelhada para resistir a vendavais inesperados. E a esses clientes, não há dúvida, o Espiritismo oferece todas as consolações que a fé opera e o desânimo suplica. Querem um remédio certo? Um médico acude com a receita. Dariam tudo para ver e ouvir um filho morto. O ausente aparece. A sua sombra surge na escuridão da sala. Suas palavras cabem no silêncio atento. Que quer mais o simples mortal? Viver eternamente, e viver sem grandes tormentos. Ora, o Espiritismo garante a imortalidade sem suplícios, que a tornariam insuportável, mesmo a Renan, que preferiu o inferno à morte eterna. É uma viagem de instrução, porque a alma se aperfeiçoa de mundo em mundo, e também viagem de recreio, porque os mundos não saíram de todos do mesmo molde. Se fosse espírita, o Conde de Paris não teria formulado nesta frase as apreensões de sua última hora. J'ai peur de l'inconnu. Tenho medo do desconhecido. O desconhecido, graças ao Espiritismo, já é uma rua tão bem iluminada como a nossa avenida central. É essa claridade que atrai tanta gente e que nos mostra o exemplo de uma religião vivendo e crescendo em força, sem favor oficial, e ganhando pela sua benemerência até o respeito dos que não são seus devotos. Esses, se podem ser imparciais, se julgarem justiceiramente das instituições pelos seus benefícios, hão de fazer votos pelo engrandecimento da Federação Espírita e desejar que dentro em pouco seu novo edifício não baste para as suas necessidades e que os seus recursos sobrem para a construção de outro maior. C.A. Assim era de esperar que sucedesse. E assim teria sucedido, porque o Espiritismo, pela ação benfazeja e organizadora da mais representativa de suas instituições, não tenhamos receio de o dizer, em todo o mundo, no mais elevado sentido, atingira realmente uma culminância, que autorizava as mais lisonjeiras esperanças acerca do seu futuro. Mas o inimigo velava, atento. E, preparando uma investida de larga envergadura, que repercutiria muito além da órbita, ainda modesta, em que então gravitava a Federação Espírita Brasileira, não tardou muito em precipitar-se no assalto.
3. Uma obra de amor transformada em pretexto de rivalidades e competições. Como os homens mais bem-intencionados podem ser inconsistentes joguetes do anticristo. Investidas contra a Federação Espírita Brasileira. Sintomas de desagregação. O escândalo de 1914 e as suas consequências. O segredo da prosperidade incoercível da Federação Espírita Brasileira, no período do que estamos ocupando. Abstração feita da poderosa e benfazejação oculta, que foi a sua causa principal, residiu no espírito de solidariedade e de fraternidade em que se inspiraram, durante cerca de 3 lustros, os seus diretores, extremos da mais leve sombra de personalismo. Depositários da robusta semente de amor, humildade e fé, que no ânimo lhes procurara lançar Bezerra de Menezes, cuja luminosa influência sentiam sobre eles pairar constantemente, estimulando-os a sempre maiores cometimentos, no roteiro que lhes traçara, aplicaram-se, com o pensamento voltado para o Senhor Jesus, a não comprometer o precioso legado que lhes fora transmitido. Sendo, ao começo, de 7 o número dos diretores, sobre 2 deles, entretanto, pela natureza de suas funções, recaíram principalmente as responsabilidades na administração da sociedade, o presidente e o tesoureiro, cabendo aos demais, sem deixar de ser importante, uma tarefa, por assim dizer, subsidiada, mas em cujo desempenho se conduziam todos com o mesmo espírito de dedicação e desinteresse, próprio a manter a edificante harmonia que se observava naquela comunidade verdadeiramente apostólica. Ou se tratasse das sessões públicas de estudo, em que os 2 primeiros, mais tarde secundados pelo vice-presidente, Dr. Geminiano Brasil, o verbo inspirado e suavíssimo de comentador de assuntos evangélicos, fraternizavam cordialmente na explanação de temas doutrinários, ou se tratasse de reuniões da diretoria, para deliberações de caráter administrativo, era sempre o mesmo acordo de opiniões que se notava, o mesmo vigilante propósito de servir, única e exclusivamente, a causa de Jesus e merecer-lhe a aprovação. Graças a esse espírito de solidariedade e união fraterna, as dificuldades materiais, que ainda no curso dos anos imediatos acidentaram a existência da Federação e que, nessa abençoada fase de pobreza, tão favorável ao homem como às instituições, para seu aproveitamento na modéstia e humildade, deram lugar a tocantes manifestações de todos os consórcios, foram rapidamente debelados. Assim cresceu e dilatou a esfera de todos os seus benefícios a Federação, como no anterior capítulo ficou assinalado, até a sua instalação no edifício próprio à Avenida Passos. Poderia permanecer indiferente a essa prosperidade, que em tudo se manifestava, o adversário de todos os tempos da doutrina e da obra de Jesus. Entre os serviços, ampliados ou recentemente instituídos pela Federação, sobretudo havia que desafiava e não podia deixar de, no mais alto grau, desafiar as iras daquele adversário, era a escola de médiuns. Até então, ou pior ainda, até agora tem prevalecido para esses delicados instrumentos humanos de obtenção dos fenômenos espíritas o regime do empirismo, se não do mais completo abandono dos indivíduos possuidores do precioso dom, sob as várias modalidades que reveste, menos as flutuações da vontade pessoal sem direção e sem cultivo, do que realmente a discricionária pressão das entidades malfazejas do invisível, empenhadas em inutilizá-las. Ora, enquanto médiuns sem cultura doutrinária, alheio, por essa falta de preparação, aos grandes ideais que o Espiritismo vem realizar no mundo, sem educação da vontade e a míngua de um metódico desenvolvimento de seus poderes psíquicos, particularmente do sentido espiritual, que lhe permite o discernimento dos espíritos, facilmente se converte, ou está exposto a converter-se, e instrumento passivo daquelas entidades, como tem a experiência demonstrado, o médium culto,
E por essa expressão entendemos não somente dotado de tal preparação, que lhes esclarece o entendimento, mantendo-o vigilante, mas sobretudo penetrado de espírito cristão, identificado com os grandes ensinamentos do Evangelho, como tal humilde e resolutamente empenhado em fazer-se discípulo de Jesus e realizar o seu apostolado de amor em relação às imensas necessidades e misérias humanas, reunirá, sem de modo algum presumir-se infalível, as mais sólidas condições de resistência às astuciosas ciladas do inimigo. Médium em tais condições será o instrumento ideal assim para a obtenção dos fenômenos de toda a ordem, graças à maleabilidade e adestramento de suas faculdades, quaisquer que sejam, como para produzir as grandes obras de fé e caridade, peculiares ao sagrado ministério de que se sentirá investido. A Federação Espírita Brasileira, por sua posição de vanguarda na propaganda e orientação das atividades militantes, não podia omitir, sob pena de atraiçoar o seu mandato, pactuando com o empirismo e o abandono a que têm sido votados os médiuns, essa importantíssima parte do programa que se traçara, tanto mais que nesse particular, como continuadora das duas sociedades que haviam precedido e a que no capítulo anterior fizemos referência, cumpria-lhe pôr em prática a judiciosa exortação que do alto, numa pequena série de ditados, a última delas recebera, a propósito da obsessão de que um de seus médiuns fora vítima. Na Sociedade Espírita Fraternidade, com efeito, benévolo espírito, que se dera a conhecer como o de Allan Kardec, discorrendo acerca dos perigos que o cercam, e das boas condições que devem favorecer o exercício da mediunidade, num estilo que, força é reconhecer, não parece propriamente o do codificador do Espiritismo, atribuível antes ao intermediário, mas enfeixando conceitos que, em substância, guardam o cunho de alta moralidade e sabedoria peculiares ao grande missionário, perguntava abertamente, mas onde a escola de médiuns existe? Os ditados foram reduzidos a um folheto impresso, tal importância que lhes foi legitimamente atribuída, mas a criação da escola não passou de uma vaga aspiração, embora com insistência preocupando a mente de um dos membros da fraternidade, que veio a ser mais o tesoureiro da federação, mesmo porque, não se fazia nem por muitos anos se chegou a fazer ideia exata do que deveria constituir o programa de semelhante criação. Ainda em 1902, quando na Federação Espírita se fez uma primeira tentativa em tal sentido, que não logrou êxito apreciável e veio, meses depois, a ser abandonada, não havia da parte do portador da ideia, empenhado em levá-la à prática, uma perfeita compreensão do plano a que deveria obedecer. É que não estava ainda suficientemente amadurecida, assim em sua concepção geral como em seus objetivos práticos, e como toda obra inspirada do alto, qual é, de resto, aqui em nosso plano dos efeitos escapa essa origem e preponderante influência. Requeria uma elaboração, por natureza, lenta, misto de sugestão oculta e adaptação raciocinada na mente do encarnado, para que este viesse por fim a apresentar-se em toda a nitidez. Desse trabalho preparatório parece ter sido objeto o presidente da Federação, pela índole de suas funções provavelmente escolhido para isso e que, sem ser, como se viu, o autor da ideia nem ter tomado pessoalmente a iniciativa de sua primeira, malograda execução, limitando-se, como em outros casos o fizera por espírito de obediência e solidariedade, a estar de acordo com o seu velho e experiente companheiro, e daí a harmonia em que viveram sempre, não cessou contudo de meditar sobre o assunto, até que, julgando tê-lo perfeitamente apreendido em seus múltiplos aspectos, explanando-o mais de uma vez nas colunas do Reformador, oferecida a oportunidade, quando em rápido andamento a construção do edifício próprio da Federação, organizou em termos positivos o regulamento da escola de médiuns e reuniu os elementos para sua fundação. Como não se tratava de uma obra pessoal, preocupação que jamais teve,
no exercício de suas funções, buscando sempre exprimir o que acreditava serem o pensamento da sociedade e os grandes ideais da doutrina. O regulamento foi submetido à apreciação da diretoria e, com ligeiros retoques, mereceu a sua aprovação. Essas particularidades, que pareceram acaso deslocadas num trabalho deste porte, servem contudo, na demonstração da nossa tese geral, para pôr em relevo o contraste do repúdio que veio ulteriormente a despertar a criação da escola da parte de alguns que, patrocinando ou dando-lhe o seu voluntário assentimento, de tal modo se deixaram arrebatar na onda de perturbação lançada pelo inimigo entre os diretores da sociedade, que se lhe tornaram, mais que malévolos críticos, intransigentes demonstrativos dos propósitos de absorção gratuitamente atribuídos ao seu executor. Aproveitando-se, com efeito, da inexperiência de alguns novos membros da diretoria, por esse fato e pela consequente falta de vigilância mais facilmente expostas às suas insidiosas sugestões, o espírito das trevas, que não podia tolerar por mais tempo o crescimento expansivo da federação, lançou contra ela a ofensiva em larga escala que vinha preparando e para cujo êxito o primeiro cuidado, como é natural, foi suscitar a desarmonia entre os seus diretores. Enquanto estes se conservassem unidos, solidários e vigilantes, seriam frustradas as suas manobras, como realmente o foram em anteriores investidas. Era preciso antes de tudo separar os dois velhos companheiros que vinham, anos a fio, colaborando no engrandecimento da federação e, em seguida, criar a todo pretexto desconfianças e rivalidades com o presidente, a quem um longo e consecutivo tirocínio havia terminado por conferir uma preciosa e vigilante experiência no domínio das coisas espirituais. Um e outro objetivos, um ano apenas decorrido da instalação da sociedade em seu edifício próprio, foram conseguidos. Quando, pois, se encaminhava a federação para o apogeu de suas realizações, com um amplo e fecundo programa apenas inicialmente executado, surgiram absurdas competições e divergências no seio da diretoria, criando-se uma espécie de bloco de resistência às iniciativas e atuação do presidente, a tal ponto que este, acabrunhado de sofrimentos e desgostos, que lhe abalaram a saúde, se viu por fim constrangido a limitar a sua atividade unicamente às funções de doutrinador, nas sessões públicas de estudo, e de diretor da escola de médium, terminando, quase ao expirar o seu mandato, por dirigir aos consórcios uma mensagem, em que expunha, para esclarecimento e orientação destes na escolha dos novos mandatários, os desagradáveis sucessos de que, nessa tormentosa fase, vinha sendo teatro, se não antes, vítima a federação, que ele tanto amava e a que dera todas as energias do seu espírito, nos melhores anos de sua mocidade. Posto que vazada em termos de grande serenidade, com exclusão sistemática e discreta da revelação de nomes, antes, nas alusões impersonalizadas aos companheiros em causa, usando expressões de fraterna corteza, esse documento, envenenado em suas intenções pelo inimigo oculto, provocou violenta reação, dando lugar à publicação de 2 folhetos sob os títulos, respectivamente, Carta Aberta e Em Outro Rumo, em que o autor da mensagem foi nominalmente objeto de gratuitas acusações e cruéis invectivas, as quais, podendo embora opor fatos e argumentos em legítima defesa, se absteve, todavia, de replicar. Compreendendo que a intenção do espírito das trevas era promover o escândalo de uma ruidosa polêmica travada de público entre irmãos, incompatibilizando-os, se lhe consentissem eles, mas opondo a tal propósito sinistro a cordialidade de sentimentos que pelos seus companheiros divergentes não sofrera por aquele motivo a menor alteração, como de fato responsabilizá-los pela malévola pressão oculta de que eram simplesmente vítimas. Entendeu o presidente que o silêncio resignado era em tal conjuntura a melhor maneira de demonstrar que não esquecera a lição do divino mestre, assim no sinédrio como no pretório. O escândalo, entretanto,
planejado pelo inimigo tinha que, embora público, mas no recinto da Federação Espírita, seguir o seu mal-aventurado curso. E, por mais penoso que seja recordar esses pungentes sucessos, que tanta amargura lançaram no coração dos crentes, remédio não há senão fazer deles pelo menos, brevíssimo resumo. Não estamos no dever de documentar com fatos a tese que vimos sustentado. O presidente da Federação, consideradas embora a firmeza e coerência de suas atitudes que, do alto sustentadas, valiam por impenetrável broquel aos assaltos do inimigo, era, todavia, apenas o pretexto. Que vale realmente o homem, frágil, imperfeito e, ao demais, efêmero. O objetivo realmente visado nessa campanha de desmoronamento, não se iludia ele, era a Federação Espírita Brasileira. E, porque assim o via claramente, é que os seus sentimentos pessoais nunca se modificaram acerca dos seus descuidosos companheiros, tanto mais que, não obstante se haverem tornado eles, por esse descuido, inconscientes joguetes do maligno, reconhecia estarem animados das melhores intenções e convencidos talvez de que, para servir a causa espírita e resguardar os sagrados interesses da Federação, cumpria-lhes por fora o infiel que, aos seus olhos, a comprometia. Na realização desse propósito, de tal modo sob aquela tenebrosa pressão se lhes obnubilar o entendimento, que todos os meios lhes parecem lícitos, desde a expedição de circulares aos consórcios, solicitando-lhes procuração para se fazerem representar na Assembleia Geral, que se aproximara para a renovação da diretoria, mas tendo-se o cuidado de não revelar em que sentido seria utilizada semelhante outorga de poderes, até a inscrição como sócios, promovida por um certo elemento plutocrata, de grande número de empregados de seu estabelecimento comercial, com o fim de melhor assegurar, pela passividade automática desse improvisado reforço eleitoral, a exclusão do autor da mensagem, na escolha dos novos mandatários. Não foi tudo ainda, por uma secreta deliberação, mais tarde somente divulgada, cogitou-se de que, se o díscolo fosse porventura reeleito presidente, no dia seguinte os médiuns receitistas, que faziam o serviço da assistência aos necessitados, não se apresentassem a exercer o sagrado ministério, transferindo-o para outro lugar. Tratava-se, numa palavra, custasse o que custasse, de arrasar o infiel, criando-lhe toda sorte de hostilidades e embaraços. O que seria, sob tão desfavoráveis auspícios, a Assembleia Geral da Federação, nesse infortunado começo de 1914, é fácil de prever-se. Numeroso grupo de consórcios, partidários do presidente, representando verdadeira e sensível maioria, mas com que desgosto reconhecia-lhe a existência de um partido, espontaneamente embora formado, em torno da sua pessoa, e inspirado em generosos sentimentos, quando o objetivo de estudantes do Evangelho deve ser unicamente a doutrina do Mestre e a imitação de suas virtudes, com despreocupação absoluta de personalismos, enchia em grande parte o salão. Ao primeiro momento de respeitoso silêncio, de recolhimento e prece feita, a abertura, pelo presidente, que logo cedeu a cadeira ao escolhido pela Assembleia para presidi-la, sucederam as interpelações acerca da admissibilidade, sustentada por uns, combatida por outros, das procurações que, em número considerável, se encontravam em poder do grupo dissidente, e logo a deflagração do tumulto, o vozeio contraditório e exaltado, com a formação de um molesto, intolerável ambiente, em que sentiam-se, campeando dominadoras, as tenebrosas influências do invisível. Quando, porém, ao fim do longo tempo de semelhante agitação e desentendimento, ia do seu auge a desordem verbal, o ex-presidente, que até então se conservara silencioso e afastado, numa das extremidades do recinto, profundamente entristecido e acabrunhado ante aquele espetáculo inédito nos anais da sociedade, pediu a palavra,
teve a satisfação de verificar que a oração mental, em que desde o começo não cessara de refugiar-se, havia sido, no alto, misericordiosamente atendida. Porque fez-se, como por encanto, uma completo e profundo silêncio, em meio do qual, começando por exprimir a mágoa de que se achava possuído, por ver banidas da nossa comunhão as boas práticas de harmonia, de fraternidade e confiança mútua, e depois de referir-se em termos de cordial deferência aos companheiros divergentes, concluiu por aconselhar com firmeza, logrando ser ouvido com aplausos, que fossem admitidos os votos por procuração, tais quais se achavam redigidos esses instrumentos. Bem sabia ele do vício de origem e de intenção que os inquinava, não ignorando ao mesmo tempo que daria, com esse gesto, ganho de causa ao adversário, mas entendeu que era preferível ser ludibriado, procedendo como cristão, deixando a cada um a responsabilidade dos seus atos e dando um público testemunho de desprendimento que edificasse os seus irmãos, a medir-se com eles, no terreno tão ingrato das competições pessoais, pela obtenção de um cargo que nunca pleiteara, muito embora repetida investidura, com que nele até então fora benevolentemente distinguido, correspondesse ao sincero desejo, que nunca o abandonou, de servir com todas as forças de seu espírito à causa de Jesus. Restabelecida a calma, graças a essa oportuna e serena intervenção, puderam os trabalhos da Assembleia prosseguir até a apuração final do pleito, cujo resultado foi o que era de esperar-se. A manobra reacionária do invisível surtira pleno efeito, sendo a nova diretoria reconstituída com exclusão do antigo presidente e dos companheiros com ele solidários na orientação doutrinária que vinha imprimindo aos trabalhos da sociedade. Tomado assim de assalto o sagrado reduto, em torno do qual rondara tantos anos, pôde finalmente o inimigo, prevalecendo-se não só do ascendente espiritual que lhe fora inadvertidamente consentido, mas da inexperiência dos novos mandatários, apenas um, cheio de grandes e reais serviços, possuía longo tirocínio que, não obstante, o não impedira, num explicável, porque humano, colapso de vigilância, de ser arrebatado na onda de perturbação, apoderar-se da direção da velha sociedade e impor-lhe o seu funesto predomínio. Completamente. Seria, mais que inverídico, injurioso em relação àquele que nos ama a todos infinitamente, em nossas mesmas debilidades e misérias, pretender que depois das lamentáveis ocorrências que ficam resumidas tão antagônicas, é certo, do espírito cristão, houvesse o Senhor Jesus abandonado aquela casa. Ele que, apesar de todas as prevaricações da Igreja Romana, ainda não desertou até agora, nela parcialmente continuando a viver em todas as suas obras de misericórdia e nos corações fiéis aos seus preceitos de amor e de humildade, como recusará a sua assistência, por seus mensageiros, aos novos discípulos, animados de boa vontade e do sincero desejo de servi-lo? Porque, homens e fracos, expostos às sugestões do espírito das trevas, se haviam descuidado de pôr infatigavelmente em prática a exortação, também dirigida outrora aos escolhidos, no jardim das oliveiras, no sentido de orar e vigiar. Ai de nós! Que seria da nossa fragilidade, se tampouco nos amasse aquele ou nos há de assistir sempre como divino médico, enquanto reclamarem as nossas enfermidades? Assim, ao lado das feridas que, para nosso aprendizado e experiência, não impede, não deve impedir que nos cause o inimigo, desde que lhe consentimos, está pronto sempre a entornar sobre nós o bálsamo de sua misericordiosa assistência, toda vez que lhe imploramos. Não vimos de resto, precedentemente, que na obra divina andam sempre, em nosso mundo, associados o joio e o trigo, não indivíduos diferentes, mas até num mesmo indivíduo. Continuou, pois, a ser executado sem modificação sensível, na aparência, o programa da sociedade. Não se interromperam as sessões públicas doutrinarias,
O reformador prosseguiu a sua publicação, nos moldes alterados desde o ano procedente. O gabinete mediúnico receitista e os demais serviços de beneficência não sofreram alteração, cessaram as desinteligências no seio da diretoria, e essa trégua exterior, interpretada como restabelecimento da paz, cuja perturbação se atribuíra aos companheiros que haviam sido afastados, pareceu autorizar a convicção de que sobre os novos mandatários, orientando-os com segurança, nenhuma outra inspiração havia que a dos mensageiros do Senhor Jesus. Seria realmente assim? Teria o inimigo, contentando-se com a assinalada vitória obtida e cujo efeito imediato foi o afastamento de grande número de sócios, renunciado à sua obra malfazeja? Espíritos ingênuos o poderiam acreditar. Uma análise, entretanto, dessa nova fase, porque a federação entrou de fato em uma nova fase de sua existência, bem diferente da anterior, demonstrará que outra infelizmente é a verdade, sem falarmos na diminuição moral evidentemente sofrida pela velha sociedade com os sucessos tão pouco edificantes de que fora teatro, e não podia deixar de ser esse um dos objetivos culminados pelo espírito das trevas. Certas iniciativas desastradas, ao lado da omissão de outras, que a suposição no seio da comunhão espírita nacional lhe impunha o dever de tomar, e ainda a mutilação de uma parte do seu programa, de considerável importância, bastarão para pôr em evidência a implacável pressão daquele adversário. Antes de tudo revelou-se ela, ocioso seria assinalar, pois que constituíra o objeto central da malévola campanha, na imediata extinção da escola de médiuns, chave que se destinava a ser do engrandecimento do espiritismo, pelo aperfeiçoamento dos seus métodos de pesquisa, ao mesmo tempo que, segundo há pouco aludimos, precioso antemural, para aqueles delicados instrumentos, contra as hostilidades do invisível, condenando-a e sumariamente a extinguindo, sem terem sequer de suas comovedoras reuniões, para poderem ajuizar da eficiência dos seus métodos iniciáticos e de instrução evangélica nela postos em prática, os seus demolidores, ignorando a que oculta sugestão obedeciam, tão convencidos estavam, e parece ainda estarem, de haver praticado um ato de sabedoria, que mesmo agora, decorridos tantos anos e não obstante a carência, que continua a notar-se, de bons médiuns, instruídos e adestrados para os mais graves mistérios da propaganda e aplicações do espiritismo, não perdem ensejo de formular desdenhosas e, de resto, infundadas críticas e referir-se a semelhante criação, como uma coisa condenável. Para melhor assegurar-se o predomínio sobre aqueles ânimos incautos, fez o inimigo, logo depois dessas primeiras vitórias, adotar o absurdo critério de não reelegibilidade do presidente. Compreende-se por quê. Havia experiência demonstrado que a permanência de um mesmo indivíduo, durante anos consecutivos, no exercício daquele cargo, o mais elevado sem dúvida, pela preponderante complexidade de suas atribuições, mas também o mais arriscado de todos, alvo preferido, que é, das implacáveis agressões do oculto, oferece por outro lado a inestimável compensação de atrair sobre quem o exerce as mais abundantes efusões do alto, indispensáveis nesse grau para o sustentar em meio de suas tremendas responsabilidades, e termina, graças a essa iluminação interior, por conferir-lhe acerca das coisas espirituais uma preciosa experiência, que do outro modo não poderia ser adquirida. Era preciso obstar que esse fenômeno de lenta, continuada e laboriosa adaptação, benéfica ao depositário da misericordiosa investidura, não menos favorável à sociedade, pela crescente segurança com que seria dirigida, viesse de futuro a repetir-se. Tratou, portanto, o inimigo, estimulando subalternas preocupações pessoais, de fazer considerar naquelas funções não os seus gravíssimos ônus, mas o relevo de sua representativa significação, devendo como tais serem distinta e alternativamente exercidas, se não por todos os outros diretores,
por aqueles ao menos que reunissem os títulos de habilitação, representados em mais avantajada cultura literária, para os desempenhar. Desde então, o que se não observa em sociedades profanas e até mesmo em corporações políticas, viveiro de ambições, em que a investidura presidencial costuma ser, durante longos períodos, renovada aos que satisfatoriamente a desempenham, tem sido posto em prática numa agremiação de crentes, cujo discernimento, obnubilado pelo espírito das trevas, lhes não tem deixado perceber que em face dos altos interesses da federação e da doutrina, que deveriam a tudo mais ser preferidos, a preocupação de personalidades, a não ser no sentido de favorecer a permanência de um dentre os mais aptos no exercício do cargo, e por tempo ilimitado, como conviria, pelo menos enquanto o bem servisse e as forças o não desamparassem, constitui não apenas estranhável atitude, mas verdadeiro menosprezo à palavra daquele que disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nenhum dos que tem exercido a presidência da federação, em sua nova fase, diga-se em abono da verdade, pode ser com justiça increpado de a ela ter ascendido em virtude de manejos reveladores de ambição pessoal. Ao contrário disso, em testemunho de seu desinteresse, cumpre assinalar que o revezamento naquele cargo constantemente praticado, passando o presidente, num exercício, a desempenhar no seguinte outras funções, tem sido voluntariamente aceito e de boa-fé interpretado como sinal de desprendimento e humildade, o que, de resto, vem apenas confirmar não terem os autores dessa inovação, em sua inexperiência, preocupados com semelhante demonstração de índole inteiramente pessoal, aprendido ao alcance de manobra do inimigo, que, a pretexto e sob aparência de nobres sentimentos, habilmente explorados, tem conseguido assegurar-se a realização do se já apontado objetivo, em detrimento da federação. Quais têm sido realmente para esta os benefícios de semelhante instabilidade? Que um qualquer, provada a sua inaptidão para as funções presidenciais, cessasse de nelas ser reintegrado, compreende-se. Assim, o exigiram os altos interesses e conveniência da sociedade. Mudar, porém, simplesmente por mudar e substituir um companheiro, que bem acaba de servir, por outro igualmente apto, sem dúvida, mas que nada tem a alegar, nem ele nem ninguém, contra o substituído, como se tem feito, podendo ser isso interpretado ainda como propósito de condenação, de resto mesquinho, aos antecedentes e tradições daquela casa, seria demonstração de leviandade, inadmissível em tão grave assunto, se antes não fosse prova da intervenção de malévola força oculta, empenhada em perturbar a marcha retilínea da federação e impedir a salutar continuidade em sua orientação superior, cuja responsabilidade no plano terrestre, por aquela forma diluída numa aparente e incolor participação coletiva, tem que forçosamente, queiram-no ou não os seus novos, inexpertos condutores, caber de fato, em virtude de suas mesmas atribuições, ao presidente. Mas não deviam aí deter-se as conquistas do inimigo, mercê do ascendente adquirido sobre aqueles ânimos incautos. Não tardou, por isso, erigindo a desconfiança em norma de conduta e banindo mais uma antiga tradição daquela casa, em fazer adotar outra medida violadora das boas práticas evangélicas, no que elas têm de simplicidade igualitária e de espontaneidade confiante. Até os 2 anos precedentes, ou melhor, enquanto a federação foi uma sociedade pequenina e pobre, como tal modestamente instalada, a eleição anual de sua diretoria era uma formalidade sumaríssima, perfeitamente nos moldes das comunidades cristãs. Reunida a assembleia, de ordinário escassamente concorrida, e dispensada a leitura do relatório presidencial dos trabalhos da sociedade previamente publicado no Reformador, solicitava a seus assistentes que indicassem os novos diretores. Como tais postos de obscuro sacrifício não eram então cobiçados, a indicação,
Depois de algum tempo de silenciosa expectativa, partia sempre de um dos membros, para essa prevista eventualidade, incumbido pela própria diretoria de ler a nominata dos que a deveriam compor e eram, de seguida, aceitos por aclamação. Assim fora desde o começo instituído